Olá, pessoal. Nossa 14ª aula sobre geografia médica e da saúde, agora falando de uma aplicação direta da geografia, que é uma análise da distribuição das doenças no tempo e também no espaço. Ou seja, o que nós chamamos, alguns chamam de análise temporo, temporo-espacial da ocorrência de doenças. E ela responde a questões fundamentais da epidemiologia, que é saber onde e quando a doença ocorre. Considerando a distribuição das doenças no tempo, esta é uma categoria de análise amplamente difundida na área de saúde e no conhecimento geral da população sobre a ocorrência de doenças. É aquela expectativa de se registrar uma elevação na incidência de certa doença em uma determinada época do ano. Os exemplos: a asma no período do inverno, a leptospirose nos períodos de chuva, etc. O estudo da distribuição da doença no tempo fornece valiosas informações para a compreensão, a previsão, a busca etiológica, a prevenção de doenças e a avaliação do impacto das intervenções. Ela requer o registro e o acompanhamento da evolução temporal das doenças para que seja possível reconhecer padrões e tendências para a ocorrência de doenças ao longo do tempo, seja dias, semanas, meses ou anos. A distribuição das doenças no tempo depende do monitoramento para se determinar os limites para essas variações periódicas de um evento, ou seja, a identificação da elevação da incidência ou da prevalência de uma doença para além do que se espera num dado período. Esse estudo é fundamental para se compreender as variações esperadas e aquelas também não esperadas para a ocorrência de uma doença. Segundo Medronho, Werneck e Pérez, são quatro os principais tipos de evolução temporal de uma doença: a tendência secular ou histórica, as variações cíclicas não sazonais, as variações sazonais e as variações irregulares. A tendência secular ou histórica é aquela que trata, por exemplo, da distribuição das doenças no tempo, referindo-se à análise das mudanças de frequência de uma doença, na sua incidência, na sua mortalidade, por um longo período de tempo, em geral décadas. A determinação do período a ser analisado, anos, décadas, séculos, está limitada à existência de dados de série histórica. Com o aperfeiçoamento do registro de informações em saúde introduzido no século XX, e o advento da internet e o aumento contínuo da sua acessibilidade, que foi vivenciada aí desde o início do século XXI, as análises de tendência histórica elas são cada dia mais representativas das situações de saúde. Aqui nós vemos um gráfico que mostra o número de óbitos e a taxa de mortalidade para esquistossomose registrados no estado de Pernambuco no período de 1999 a 2015. Esse é um exemplo de uma análise temporal referente, no caso, ao número de óbitos, que nós verificamos aí nas colunas em verde claro, e as taxas de mortalidade por esse tipo de doença que foram registradas nesse período pela linha vermelha. Então, é possível perceber as variações anuais de ocorrência de óbitos e da taxa de mortalidade por essa doença. Aqui nós vemos um histórico da taxa de mortalidade por tuberculose na Inglaterra entre 1830 e 1970, com destaque para momentos importantes na história do combate à doença. Então, nós vemos aí que esse é um exemplo típico de evolução histórica da tuberculose, um tipo de distribuição secular da doença que enfoca o impacto de medidas de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença sobre a sua mortalidade na Inglaterra entre 1830 e 1970. Então, perceba que o avanço nas descobertas científicas determinou diretamente o declínio da mortalidade por tuberculose, como a identificação, no final do século XIX, do bacilo da tuberculose
e depois o início da quimioterapia, já na primeira metade do século XX, e em meados do século XX, a vacina para esse tipo de bacilo. A tendência histórica também foi utilizada para avaliar e explicar a inversão da causa-morte no século XX de doenças infecciosas para as doenças crônico-degenerativas, sabidamente influenciada pela transição demográfica, que foi reflexo da melhoria das condições de vida. Condições de vida da população, né, melhora das condições sociais, ambientais, econômicas, de saúde. Então, lembrando que a transição demográfica é aquela passagem de um regime demográfico de alta natalidade e de alta mortalidade para outro com baixa natalidade e baixa mortalidade. E o conceito de transição epidemiológica é aquele relacionado à mudança dos padrões da saúde e da doença. Então, a mortalidade, no caso do gráfico à direita, aí mostrando a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas, e em verde o aumento, né, de doenças não transmissíveis nas interações entre padrões, determinantes e consequências. Aqui a transição demográfica, mostrando a forma da pirâmide etária tão fortemente estudada dentro da geografia, no contexto da geografia da população. Então, aí a gente vê as mudanças, né, do perfil da pirâmide, né, a população da pirâmide etária, ela está relacionada diretamente à situação de saúde de uma população. O exemplo clássico aqui do Brasil, né, a população brasileira aí nos anos 2000, segundo o censo 2000, nos gráficos de cima, como a pirâmide era mais triangular e ela foi se perdendo essa forma triangular para uma forma mais colunar, né, ao longo do século, ao longo das décadas, perdão, e a expectativa é que ela aumente, que ela vá se modificando para os anos de 2030 e 2050. As pirâmides de embaixo são somente das pessoas que são beneficiárias de planos de saúde, de assistência médica, se forem mantidas as condições atuais, como o que quer mostrar nesse gráfico é que as condições de saúde privada foram muito mais interessantes, das condições delas, que supõem um aumento mais importante da população de mais idade nessas condições, né, nessas teoricamente melhores condições de assistência médica. Aqui algumas projeções da população brasileira, segundo a ONU e o IBGE, entre 2015 e 2025. Né? Então, a gente tem que considerar isso, o aumento das populações de acordo com essas projeções. A evolução das causas de morte no Brasil aí entre 1930 e 2000, então mostrando aí o papel das doenças infecciosas nessa linha em vermelho, como a partir daí de meados do século XX, ela deixa de ser as causas mais importantes na mortalidade, passam a ser aí as do aparelho circulatório e causas externas e também neoplasias. As doenças infecciosas e parasitárias, elas são importantes, mas menos importantes que as outras até a partir da metade do século XX. Aqui também mostrando a taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, corrigida e padronizada para 100 mil habitantes no Brasil no período de 2000 a 2013. Então, nós vemos aqui a redução das doenças crônicas, uma redução de média de 2,5% ao ano. Aqui em amarelo, uma redução das doenças cardiovasculares de torno de 3,3% e 35% ao ano. Aqui, uma certa estabilidade, né, em azul, nas neoplasias, uma redução de 0,87% ao ano. Aqui também reduções importantes no diabetes mellitus, uma redução de 2% ao ano, e em verde, de doenças respiratórias, uma redução média de 4,12% ao ano. Eu estou mostrando rápido alguns exemplos para vocês, para a gente conseguir olhar num modelo gráfico essas análises temporais
históricas importantes para a geografia da saúde, né, para a área da saúde de maneira geral, mas aqui está se tratando de dados de um determinado espaço, né, no caso aqui do Brasil. As variações cíclicas são aquelas também determinadas por flutuações na incidência de doenças ocorridas por um período maior que um ano. Então, muitas são associadas às doenças virais, nas quais há um pico de incidência ocasionado pelo elevado número de pessoas suscetíveis. Depois é seguido de um declínio daqueles poucos suscetíveis até que uma nova cepa eleve novamente a incidência, pois a população passa a ser suscetível outra vez. A suscetível é o indivíduo, pessoa, animal, que em condições naturais penetrado por bioagentes patogênicos, né, patógenos, concede subsistência a estes, permitindo-lhes seu desenvolvimento ou multiplicação. Em outras palavras, é a pessoa ou animal sujeito à infecção. Outra forma de suscetibilidade é provocada pela não cobertura vacinal, como é o caso do sarampo, que apresenta variações cíclicas de 3 anos no Brasil, fato diretamente influenciado pelo aumento de suscetíveis, ou seja, pelo nascimento de crianças. As variações sazonais são relacionadas, né? A variação da incidência de uma doença que ocorre em sintonia com as estações do ano. É isso que são as variações sazonais, né? Essas variações da incidência de uma doença que ocorre em sintonia, né? Em par e passo às estações do ano. As doenças infecciosas estão muito associadas a este tipo de variação. Os exemplos são a gripe, a dengue, a malária. No entanto, doenças crônicas também sofrem influências sazonais, como é o caso da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro exemplo da influência sazonal sobre a ocorrência de agravos à saúde é o aumento da incidência de acidentes ofídicos nos meses mais quentes do ano, dezembro a fevereiro, no Brasil, em comparação aos meses frios, como a gente consegue observar nesse gráfico. Segundo Medronho, Werneck e Pérez, esse aumento está relacionado à maior atividade humana nos trabalhos de campo durante os períodos quentes, o que facilita o encontro acidental entre o homem e a serpente. Então, o gráfico mostra aí, um gráfico de linhas, mostra o número de acidentes ofídicos registrados por mês durante o período de 2010 a 2012 no Brasil. Está marcado aí pelos mês a mês, né, o número de acidentes em cada mês. Essa é a comparação dessa análise histórica sazonal, temporal sazonal. E variações irregulares são aquelas não esperadas para a ocorrência de doenças, que podem ser verificadas através de técnicas estatísticas que levam em consideração a distribuição normal ou aquela já conhecida da doença no tempo, que está baseada nos dados históricos. Essa variação irregular para a ocorrência de uma doença pode ser classificada como epidemia, que pode ser definida como a ocorrência numa comunidade ou região de casos da mesma doença em números que ultrapassam nitidamente a incidência normalmente esperada, definição de Pereira. O número de casos que caracteriza a presença de uma epidemia varia segundo o agente infeccioso, o tamanho e o tipo da população exposta, a sua experiência prévia com a doença e o tempo e o lugar de ocorrência. Uma epidemia pode ser classificada de acordo com a abrangência geográfica em pandemia, que é o nome dado à ocorrência epidêmica caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações. Em outras palavras, a pandemia pode ser tratada como a ocorrência de uma série de epidemias localizadas em diferentes regiões e que ocorrem em vários países ao mesmo tempo. Já o surto é uma ocorrência epidêmica onde todos os casos estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada, como vilas e bairros, ou uma população institucionalizada, como colégios, quartéis, creches e asilos. Também é possível classificar
uma epidemia de acordo com a velocidade de instalação, de propagação e também de desaparecimento, a sua duração e os mecanismos envolvidos nesse desaparecimento. Como exemplo, podemos citar dois tipos de epidemia: a epidemia por fonte comum, que é aquela na qual o agente etiológico pode ser veiculado pela água, por alimentos ou pelo ar, permitindo a exposição de um elevado número de indivíduos ao agente etiológico, portanto, pode haver uma explosão de casos em um curto período. Normalmente, a doença não é transmitida de pessoa para pessoa e a velocidade de progressão da epidemia vai depender das características do agente etiológico, do período de incubação. Um exemplo desse tipo de distribuição de doença no tempo é uma epidemia de intoxicação alimentar, na qual será observado um pico elevado para a ocorrência de casos num curto período de tempo e, em seguida, um declínio brusco. Já o outro tipo é o da epidemia progressiva ou programada, que trata-se de uma epidemia mais lenta, na qual a forma de transmissão provavelmente se dá de uma pessoa para outra. A transmissão pode ser direta ou indireta, chamados fomites ou vetores. É, Alguns exemplos desse tipo de epidemia são a malária, a sífilis, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. O que é um fomit? Um fomit é qualquer objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos. Os vetores podem ser classificados como mecânicos, quando o material inanimado ou ser vivo transporta o agente infeccioso, ou biológico, aquele ser vivo na qual o agente etiológico desenvolve obrigatoriamente uma etapa do seu ciclo de vida. A distribuição das doenças no espaço, nós nos vemos na próxima aula para falar disso. Até lá!